Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e no vídeo de hoje vamos falar de top 4 fundos imobiliários para iniciantes. Vamos lá pessoal, como tem muita gente nova chegando na bolsa de valores ou você que iniciou recentemente aí no mundo dos investimentos e está investindo aos poucos fazendo seus aportes, eu trouxe esses 4 fundos imobiliários para você estudar. Lembrando que os fundos imobiliários têm como objetivo o recebimento de renda passiva através do dividendos que cai mensalmente na sua conta e ainda é isento do imposto de renda. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, ou seja, pessoal, não sai copiando a carteira do amiguinho sem você ter estudado aquele ativo, ter analisado se está dentro dos critérios que você acredita ser saudável e está fazendo investimento. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. O primeiro fundo que nós vamos falar é o HGLG11. Ele que é um fundo do tipo tijolo, que investe em galpões logísticos, que na minha opinião é um dos melhores fundos que nós temos atualmente na bolsa. Observa que ele não paga um dividend yield tão grande assim para os seus acionistas. Porém, ele é um fundo que traz uma certa segurança, por se tratar de um fundo grande, consolidado aí no mercado. Então, analisando aqui os seus indicadores, a sua cotação na data de hoje está em R$ 163,69. Ele pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,34%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,03. A sua liquidez média diária está em 12,85 milhões. A sua variação positiva nos últimos 12 meses foram de 10,22%. Analisando mais um pouco dos seus indicadores, ele é um fundo do tipo tijolo, de gestão ativa. A sua taxa de administração está em 0,6% ao ano. A sua vacância está em 8,30%. O seu valor patrimonial é de 5,35 bilhões. Observa que ele é um fundo muito grande. E o seu último rendimento pago foi de R$ 1,10. Analisando seu histórico de dividendo, pessoal, ele pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8,67% e o seu dividend yield atual está em 8,34%. Analisando mais um pouco do seu histórico de dividendo, nota que ele pagou mês a mês aí nos últimos 5 anos dividendos para os seus acionistas. Analisando sua lista de imóveis, observe que é um fundo que ele está diversificado em seus imóveis, em seus galpões. Atualmente ele possui 15 galpões em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Santa Catarina. O fundo ele possui os seus imóveis em regiões bem localizadas. Atualmente o fundo aqui ele possui bons inquilinos como os locatários. Por isso que esse fundo aqui é um dos melhores fundos da bolsa atualmente. O próximo fundo que nós vamos falar, pessoal, é o XPML11, que também é um fundo do tipo tijolo, mas esse aqui ele investe em shopping centers. E os shoppings, que é um local de entretenimento aí para muitas pessoas, principalmente em grandes cidades, pois tem um grande fluxo de pessoas que vão para consumir, vão para passear, vão para fazer compras, vão ao cinema, enfim. Analisando aqui seus indicadores, a cotação do fundo na data de hoje está em 117,52. Ele pagou um dividend yield nos últimos 12 meses 8,56%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,05, ou seja, ele está um pouco acima do seu valor justo. A sua liquidez diária é de 14,66 milhões, ou seja, o fundo ele possui aqui uma boa liquidez diária, e a sua variação positiva nos últimos 12 meses foram de 35,08%. Observa que esse fundo se valorizou bastante nos últimos meses. Analisando mais alguns indicadores, ele é um fundo do tipo tijolo, de gestão ativa. A sua taxa de administração está em 0,55% ao ano. A sua vacância está em 4,20%. Observa que é um valor bem aceitável. O seu valor patrimonial está em 3,45 bilhões e o seu último rendimento pago foi de 92 centavos. Analisando seu histórico de dividendos, ele pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 7,28% e o seu dividend yield atual está em 8,56%. Analisando seus dividendos, pessoal, ele entregou dividendo mensalmente aqui para os seus acionistas, tá? Ficou um período aqui sem entregar dividendos devido à pandemia, que no caso aí os shoppings foram afetados, mas ele veio posteriormente entregando dividendos mensalmente. Analisando a sua lista de imóveis, o fundo ele possui atualmente 8 imóveis em São Paulo,
3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Amazonas, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará e 1 no Rio Grande do Norte. Observa, pessoal, o fundo ele possui na sua lista de imóveis aí shoppings bem localizados, shoppings grandes aí de grande fluxo de pessoas diárias que vão para consumir, fazer suas compras e se divertir. O próximo fundo que nós vamos falar, pessoal, é o KNRI11. Ele que é um fundo do tipo tijolo, tem no seu portfólio de investimento aí 50% em galpões e 50% em lajes corporativas. Ele é um fundo bom para o investidor iniciante, pois ele é um fundo consolidado, embora ele não pague um dividendo muito alto. E analisando seus indicadores, a sua cotação na data de hoje está em R$ 161,70. Ele pagou um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 7,51%. O seu preço sobre o valor patrimonial está em 1,02, ou seja, ele está praticamente aqui no seu valor justo. A sua liquidez diária está em 3,7 milhões, é uma liquidez diária muito boa. A sua valorização nos últimos 12 meses foi de 28,58%. Observa que esse fundo se valorizou bem aí nos últimos meses. Analisando mais alguns dados do fundo, ele é um fundo do tipo tijolo de gestão ativa. A sua taxa de administração está em 1,25% ao ano. A sua vacância está em 2,57%, ou seja, um valor bem aceitável. O seu valor patrimonial está em 3,84 bilhões e o seu último rendimento pago foi de R$1. Analisando seu histórico de dividendos, pessoal, ele pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 7,05% e seu dividend yield atual está em 7,51%. Nota que ele pagou dividendo mensalmente aqui para os seus acionistas nos últimos anos. Observa, pessoal, o fundo aqui ele é bem diversificado, possui seus ativos aqui em regiões bem localizadas. O próximo fundo que nós vamos falar, pessoal, é o VRTA11, tá? Ele que é um fundo de papel e basicamente um fundo de papel faz. Ele empresta dinheiro para empresas do setor imobiliário. Então, analisando aqui a sua cotação na data de hoje, o fundo está cotado em R$ 86,93. O seu dividend yield entregue nos últimos 12 meses foram de 11,25%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,92, ou seja, ele está sendo negociado aqui, pessoal, abaixo do seu valor justo. A sua liquidez diária está em 2,67 milhões e a sua variação positiva nos últimos 12 meses foram de 10,78%. Analisando mais alguns dados dos seus indicadores aqui, ele é um fundo de papel de gestão ativa. A sua taxa de administração está em 1% ao ano. O seu valor patrimonial está em 1,47 bilhões e o seu último rendimento pago foi de 80 centavos. Analisando seu histórico aqui de dividendo, ele pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 13,82% e o seu dividend yield atual está em 11,25%. Observa, pessoal, ele pagou mensalmente dividendos aos seus acionistas. E conforme você vai recebendo os dividendos mensalmente, é interessante que você reinvista esses dividendos para que você faça aquele efeito bola de neve. E continua, pessoal, pois a constância é o que vai fazer com que você seja um investidor de sucesso. E é isso aí, pessoal. Se você investe em algum desses fundos aqui que eu falei no vídeo, deixa aqui embaixo aqui nos comentários, beleza? E até a próxima.